Gladys, boa noite, Gladys. Paulette, boa noite. Geralda, boa noite. Regina, boa noite, Regina. Erlen. Boa noite, Erlen. Vamos dar início então à nossa reflexão, ainda sobre aquele caso da Alice. Boa noite para você. Do Jovino, Anésia, vivendo ela um problema gravíssimo de adultério, né? E ela foi levada, lembra-se que ela foi levada até no local onde ele estava com a sua amante e, claro, evidentemente a Anésia ela não aguentou, ficou aborrecida, mas ela foi orientada a aceitar a situação, vendo seu esposo infiel e a amante do esposo como irmãos, e que ela pudesse trabalhar a mente dela num processo de não é uma coisa tão simples assim, não é uma coisa banal, requer um exercício extremo de domínio, de autodomínio, para que a pessoa numa situação dessa, só nós aqui imaginar uma situação dessa, não é uma situação simples. Muitos passam por isso, eu sei, mas não é uma situação que nós podemos dizer que se resolve com passes de mágicas, né? A orientação é essa, é ela aceitar a situação e, ao invés de estar rogando praga, porque ela estava com muito ódio da mulher, como se ela estivesse destruindo cada vez mais a família dela, ela fizesse o contrário, ela orasse. E nós vamos falar exatamente sobre a oração. Em estreito aposento, uma senhora aparentando 70 anos de idade acusava uma aflitiva dispneia, que é a mãe da Anésia. A pequena filha dela, né, a Marcinha, agitando um leque improvisado, propiciava-lhe ar fresco, porque ela estava naquela dificuldade em estado de apneia. Ao lado da velha, né, porém, uma entidade de aspecto desagradável, exibia estranha máscara de perturbação e bastante sofrimento, imantando-se a ela e agravando-lhe os tormentos físicos. Então, a mãe da Anésia está passando um grave problema físico, 70 anos de idade, sendo cuidada pela netinha Márcia, e nas crises de apneia, o que foi registrado por André Luiz foi exatamente que ao lado dela um espírito de aspecto desagradável e bastante perturbado, totalmente imantado à mente dessa senhora. Na realidade, diz aqui o André Luiz, era um desencarnado demonstrando no olhar uma alienação mental evidente. Enquanto a Anésia, no fundo, quem está próximo da mãe da Anésia, vocês vão ver quem é esse espírito já em estado de alienação mental. Se acomodava junto à doente com uma inexcedível ternura, procurando esquecer-se de si mesma para ajudá-la. E o Aulus informou o seguinte: nós temos aqui a nossa irmã Elisa, que é a mãe da Anésia, a mulher traída, em um avançado processo liberatório, está desencarnando, nós sabemos disso. Está nas últimas horas do corpo físico. E este homem horrendo que nós estamos aqui narrando com o André Luiz, quem é ele? Quem perguntou foi Hilário. Este infortunado filho, na realidade é filho da Anésia, na realidade é filho da mãe da Anésia, né? Exatamente, que está em estado de
pré-desencarnação. E nessas condições, a Elisa, que é a mãe da Nésia, ela está pensando muito no filho desencarnado, totalmente alienado mental. E, conforme está aqui narrado, há muitos anos ele está desencarnado, teve a infelicidade de chafurdar-se no vício da embriaguez, foi assassinado numa noite de extravagância. Então, o irmão da Anésia, a mulher atualmente sendo traída pelo esposo Jovino, a sua mãe Elisa também teve um filho, e esse filho bebia, era um ébrio, ele vivia, era alcoólatra, e foi assassinado sob o vício da bebida numa noite lá de extravagância. A mãe, a Elisa, se recorda como se ele, esse filho, o irmão da Anésia, fosse um herói. E está permanentemente evocando ele, incessantemente, né, colocando o seu filho mentalmente ao pré de si mesmo, assim, como se ele fosse um herói, um alcoólatra que morreu assassinado. Exatamente nos momentos em extravagância alcoólica, mas a mãe vê o filho, já desencarnado há muito tempo, como fosse um herói. E nós estamos vendo que ele é um ser totalmente, tragicamente deformado, inclusive mentalmente, com problemas de um sintoma muito próximo de alienação mental profunda. E o Aulus modificou um pouco sua forma de falar ali, falou até para todo mundo ficar sereno nesse momento, que era interessante analisar o caso em outro momento, analisar o caso desse jovem, desse desencarnado de aspecto desagradável, em estado de alienação mental, morto, foi assassinado numa das noites de extravagância, em meio também aos outros alcoólatras, aos outros que eram viciados. O problema de Anésia pedir a colaboração imediata porque ela está para desencarnar, ela está em apneia, mas ao mesmo tempo é preciso dar uma atenção para quem está desencarnando e não ficar preocupado agora nesse momento com o filho dela que está ali obsediando. Realmente a pobre Anésia, de fisionomia fatigada, porque a Anésia tinha ido lá ver o marido traindo, né? Acariciava a sua mãe com palavras de amor, mas a dona Elisa parecia louca, distante, e a Anésia começou a chorar. Por que chorar, mãezinha? Vovó não está pior. Na realidade, a Marcinha, a filhinha mais nova, que estava pedindo para a mãe não chorar. E, evidentemente, com esse carinho da mãe, da filha, né? A menina, que nem de longe poderia perceber a tortura materna, abraçou a sua mãe, convidando a fazer oração, que é o que nós vamos estudar agora. Então, a filhinha, a Márcia, pediu para a mãe não chorar. A mãe estava chorando por várias razões, principalmente porque o marido estava fazendo o que fez, e ela esteve durante a noite semi-desprendida lá na boate onde ele estava, voltou para o corpo, com as recomendações de mudar a forma de pensar, estava diante da mãe desencarnando, e aí, nesse momento, a sua filhinha pede para que eles façam uma oração. E aí, evidentemente, abraçou. A Anésia desejou a presença das outras filhas mais velhas. Contudo, Marcinha e Marta, né, deram uma desculpa lá, de que elas tinham que ir a um aniversário de uma companheira de trabalho e tinham que sair por alguns minutos lá no aniversário. Tudo bem, até aí está a Anésia, a sua mãe desencarnando, a filha mais nova, a Marcinha. A Anésia sentou-se ao lado da sua mãe, acompanhada pela Marcinha, filhinha dela, né, e começou a fazer uma prece. À medida em que orava, profunda modificação se lhe imprimia ao mundo interior. Para nós aprendermos hoje como é importante a oração. À medida em que orava, profunda modificação imprimia-se então no seu mundo íntimo.
os dardos de tristeza que lhe dilaceravam a alma desapareceram ante os raios de branda luz a se lhes exteriorizarem do coração. Quantas vezes nós, que estamos aqui agora, presentes, temos o hábito da oração? Oração é esse esforço de uma conexão com as forças supremas, com as forças superiores, na busca de Deus, não só nos momentos que nós estamos aflitos, nos momentos que também estamos alegres. Em quaisquer momentos a prece cabe. Principalmente, sim, nos momentos mais desafiadores, que nós estamos doentes, aflitos, agoniados, deprimidos, ansiosos. A prece ajuda muito. A prece é uma alavanca importantíssima para a nossa proteção. Ela não vai nos tirar exatamente das provas, mas ela nos fortalece diante das provas. Então a prece não é milagrosa de tirar de cada um de nós as provas que nós necessitamos passar. Mas nós enfrentamos essas provas com muito mais robustez, com muito mais serenidade. E aí, evidentemente, a prece, como é gratuita, tem pessoas que gastam muitos milhares de reais por mês em farmácia, com remédios psicotrópicos, ansiolíticos, benzodiazepínicos, etc. E, de repente, tem um remédio gratuito para todos os seus males, que é a prece. E repito, a prece não vai curar, mas a prece, ela vai fortalecer para você encontrar cura em você. Então, de alguma forma, ela convida você à autocura. A prece é importante nisso. Não existe prece, não. A prece me curou, não. Você se cura com a força da prece. A prece é a conexão com as forças superiores. A verdadeira prece, não aquela prece egóica, aquela prece, por favor, me dá, não deixa eu passar por aquilo. Não. Se eu tiver que passar por aquilo, meu Deus, me dê força para que eu saiba passar. É assim que se reza. E não pedir para que as provas sejam tiradas do nosso caminho, senão nós perderemos oportunidades de crescimento. Desde esse instante, como se houver acendido uma lâmpada em plena obscuridade, vários desencarnados sofredores penetraram aquele quarto, aproximando-se da Anésia, quando ela começou a orar, né? Como doente solicitando medicação. O que aconteceu agora? Quando ela começou a orar, vários espíritos doentes, não é obsessor não, espíritos doentes, espíritos angustiados, infelizes, tristes, ansiosos. Quando ela começou a orar, eles se aproximaram. Se aproximaram para receberem o resultado da irradiação, da força que a prece tem, quando nós estamos emitindo os nossos pensamentos para a busca das coisas boas a partir do amor. São companheiros que trazem ainda a mente em vibrações idênticas dos seres que estão na carne, e na fase em que eles estagiam, mais depressa se ajustam com o auxílio dos encarnados, em cuja faixa de impressões ainda respiram. E está dizendo que são seres recém-desencarnados, ou seres que estão desencarnados, mas ainda ligados à vida física. São seres que, me perdoe o termo, mas o termo André Luiz usa muito. São espíritos vagabundos, me perdoem, doentes, mas na erraticidade, não fazem. Quando encontram uma brecha dessa de alguma coisa, por afinidade, por ainda estar aprisioneiros dos reflexos da vida física, eles se aproximam como que uma boia de salvação, alguma coisa assim. Os que se encontram em semelhante estado, dentro dos raios de ação das preces que a Anésia, que ela está proferindo, recebem o toque de espiritualidade que emana do serviço dessa natureza. E quando sensíveis ao bem, ou sedentos de renovação interior, esses doentes desencarnados dão-se pressa em responder ao apelo de elevação que os visita, aderindo à oração, de cujo sublime poder recolhem esclarecimento, consolo, amparo e benefício. Então, mais um detalhe que pouca gente para pensar. Quando nós oramos, atraímos também espíritos doentes para receber e não para nos perturbar, não. Porque nós estamos nós estamos emitindo, irradiando luz, e eles precisam disso para se esclarecerem, para se elevarem, para saírem de sua angústia. Olha como também podemos ser caridosos, embora centremos em nós muitas vezes as preces, porque estamos angustiados, etc., mas a prece, no fundo, acaba alcançando outros seres desencarnados, em condições de muito sofrimento.
quando, evidentemente, o valor não insignifica, o Hilário, né, ele fala, bom, quanto significado e quanto valor num insignificante ato de fé que é a oração. E o Aulus, né, afagou a chamada fronte inquieta do Hilário, concordou com o Hilário, porque o Hilário, poxa, mas que coisa maravilhosa, como é importante a oração na vida de cada um de nós. É um remédio gratuito, é um remédio que a gente não gasta nada, a gente gasta dinheirão com farmácia e tal, e de repente nós temos um remédio gratuito que nos ajuda a viver com qualidade numa vida. E o Hilário, o Aulus concordou com o Hilário, realmente muitos valores em um insignificante ato de fé, e o Aulus diz o seguinte: o homem terrestre criou muitas complicações ao seu caminho, mas a morte constrange a regressar aos alicerces da simplicidade para a regeneração da própria vida. Essa lição, para mim, ela é fundamental para nós espíritas, para buscarmos nas coisas simples exatamente o processo de alicerçar em nós, pela simplicidade, a nossa regeneração, nós melhorarmos a nossa vida pelas coisas simples da vida. A oração é um ato simples, a oração é um ato de simplicidade, mas ela traz exatamente um alicerce muito importante para o nosso crescimento, para a nossa regeneração. Embora seja um ato simples, quando não for mecânico, não for aquele, né, blá blá blá, blá blá blá, a gente quer falar muito. Na prece também nós aprendemos a ouvir Deus. Ao invés de falarmos antes, nós procuramos ouvir Deus. Onde é que está Deus? Na sua onipresença e na própria consciência. Na prece você ouve também a sua consciência, onde estão as leis de Deus. Então, quando nós aprendemos a orar, orar é, repito, é o mais poderoso instrumento para a nossa elevação, a nossa regeneração, ampliar a nossa qualidade de vida. E quem é que ensinou isso? Nosso Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos. Quando ele nos ensinou a prática da vigília, que é você estar usando a parda, né, Kátia? Quando você usa a parda, né, percepção, aceitação, reflexão, decisão e ação, na realidade é a vigília que Jesus ensinou, é a autopercepção. Vigiando, e chama-se exatamente a técnica parda. Você se vigiar, como por que está pensando assim, não assim e tal, e você ir filtrando os seus pensamentos, que já é um processo de oração, e a partir daí você está efetivamente, eu diria que nem caminhando, você está realmente acelerando um processo até de volição, de volitação, você acaba voando. Você acaba se tornando mais leve, mais suave, mais contente, uma vida muito mais tranquila. A coisa veio, pegou firme, realmente pegou de surpresa, o coração bateu, acelerou, você ficou, jogou adrenalina no corpo, jogou vários tipos de substâncias e hormônios, e você fica meio desequilibrado, os pensamentos tumultuados em algumas situações, em algumas notícias desagradáveis. A recomendação e o remédio dessa hora é a oração. Porque você não vai ter controle das situações que estão fora de você, você só tem controle sobre o que está dentro de você, que é o pensamento. E o pensamento resulta do mundo mental através de uma vontade bem coordenada, vindo da realidade essencial que nós somos. Então, quando nós oramos, nós nos conectamos com a essência que somos. Quando nós oramos, nós nos conectamos com a luz divina que está em nós, porque Deus, na sua onipresença, está em nós. Ele não está fora de nós. Ele está em nós porque ele tem dos seus atributos a onipresença. Isso é muito importante. Então, a oração nos conecta com ele. A essa altura, Anésia abriu o precioso livro de meditações evangélicas, acreditando agir ao acaso, mas o tema, em verdade, foi escolhido por Teonília, que é aquele espírito que foi a solicitante, né? Pedindo reforço, força para ela, que é uma trabalhadora e está sendo traído pelo marido, que lhe vigiava bondosos movimentos. E com surpresa, Anésia notou que o texto se reportava exatamente à necessidade do trabalho e do perdão do marido, perdão da amante. Dócil, correspondendo à influenciação da Teonília, Anésia começou a falar sabiamente sobre os impositivos do serviço e da tolerância construtiva em favor da edificação justa do bem. A voz dela, fluente e suave, transmitia, sem que ela mesma percebesse, o pensamento de Teonília, que,
Com isso, buscava socorrer-lhe o coração atormentado. E numa pausa mais longa, a sua filha Márcia, a filha mais nova, reparou com inteligência: continue, mãezinha, continue, por favor. Tenho a ideia de que nos achamos à frente de uma enorme multidão, diz a Marcinha para Márcia, para Anésia, que estava orando. E sem refletir que estava pregando acima de tudo para si mesma, Anésia adiantou: sim, minha filha, nós estamos sozinhas porque a vovó fatigada não nos ouve. Isso, porém, é só na aparência. Muitos irmãos desencarnados, de certo, permanecem aqui conosco e acompanham o nosso culto de oração. E prosseguiu nos comentários que efetivamente acendiam um novo ânimo nas almas presentes, ávidas de luz, tanto quanto sequiosas de paz e refazimento. Coisa maravilhosa, né? Que a gente acaba esquecendo. Quando nós oramos, inclusive em voz alta, ela está fazendo exatamente a sua súplica, através de uma reflexão, do qual Teonília levou a ela a fazer a reflexão, sobretudo sobre o perdão, mas em voz alta. Né? É uma prece dialogada, reflexiva e verbalizada, do qual os espíritos que às vezes têm, porque estão muito ligados à vida física, esse espírito doente, ouvem, né? Conseguem ouvir também e conseguem buscar processos possíveis, potenciais de renovação mental e sair da situação de doença em que estão. Terminada a tarefa, Márcia despediu-se da mãezinha com um beijo. O serviço escolar da manhã exigia repouso mais cedo de Marcinha. Depois de afetuosas recomendações à filhinha, Anésia ficou a sós com a sua mãe, Elisa. Ela estava semi-inconsciente. Acariciou-lhe o rosto, enrugado, pálido, acomodou-lhe a cabeça suarenta nos travesseiros e estirou-se ao lado dela, como que procurando pensar. E o Aulus fez um significativo gesto à Teonília e exclamou: este é o momento exato. Cuidadosamente começaram ambos a aplicar-lhe passes sobre a cabeça, concentrando a energia magnética ao longo das células corticais. Anésia viu-se presa de branda hipnose que ela própria atribuía ao cansaço e não relutou. Em breves instantes, deixava o corpo denso na prostração do sono, vindo ao nosso encontro em desdobramento quase natural. Antes de prosseguir a leitura, ele faz exatamente referência à aplicação, nós fizemos anteriormente essa referência sobre essa aplicação de passes magnéticos na cabeça numa concentração magnética ao longo das células corticais. Só para relembrar para vocês, quando fala células corticais, é exatamente o tecido que envolve todo o cérebro. Nós temos o primeiro cérebro, que é o mais primitivo, que é o nosso bulbo, né? É o reptiliano, onde está exatamente a nossa história dos répteis, que nós trazemos em processo de evolução. Nosso corpo é animal. Então, os nossos instintos muito animalescos, de violência, de agressividade e tal, estão exatamente centrados na história dessa região, exatamente do cerebelo, nessa região de trás, né? Que é a região reptiliana. Nós temos aqui no centro, a partir do réptil, que é um cérebro menor, tem um cérebro maior. Nesse cérebro maior, nós temos outras, né? outras funções do cérebro, que vêm também dos animais, e, evidentemente, quando nós estamos falando dos tecidos corticais, nós temos o chamado neocórtex, que é o ser humano, é o único ser que tem um neocórtex. O macaco, o chimpanzé, ele tem parte do chamado córtex, não total, parte. Só o ser humano tem o neocórtex, que fica na região frontal, pré-frontal. Por quê? Porque é ali que realmente são os instrumentos de captação das realidades essenciais, do saber, da inteligência, do querer, da vontade, etc. Tudo nessa região do nosso cérebro, que é o chamado neocórtex, e o frontal também. E a questão da importância do córtex, porque o córtex é exatamente o que nos dá a inteligência. Um animal não tem o pré-córtex, não tem. Por isso não consegue repetir, repassar informações como nós aprendemos e repassamos o que aprendemos. Qualquer animal, ele aprende, eles são domesticados, eles são
treináveis, mas eles não conseguem ensinar outros animais, porque eles não têm exatamente esse acúmulo maior desse extraordinário ambiente que nós chamamos tecido cortical, o frontal e o chamado neocórtex. Isso está tudo no nosso cérebro também. Quando nós somos muito violentos, as energias disparam-se exatamente dessa região aqui que nós chamamos, como eu falei, reptiliana, ou a região límbica também, ela está muito ligada à questão animal, a nossa agressividade, né? a nossa ira está muito centrada nesse outro cérebro, na região límbica, mas na região frontal, pré-frontal, na região exatamente neocórtex, né? É ali que está a nossa vida espiritual, onde estão os chakras, né? Os chakras mais importantes, né? Que é o córtex, que é o coronário e o frontal. Só para dizer exatamente isso, a importância dessas células corticais na nossa vida, como médico, como pessoa. Não parecia, contudo, tão consciente em nosso plano quanto seria desejar. Centralizada no afeto ao marido, o Jovino, constituía-lhes uma obcecante preocupação, o que não é para menos, né? Ela está sendo traída por ele. Reconheceu Teonília, reconheceu o Aulus por benfeitores, no entanto, ela estava atordoada. Ela queria ver o esposo, ela queria ouvir o esposo. O Aulus, você quer ver seu esposo? Quero. Não precisa estar preparado? Ele estava fora, né? E disse que ia trabalhar, questões de negócio, não tinha hora para chegar, negou a oração, lembra-se? Então, o Aulus, se você quer ver seu esposo, vamos lá. Amparada pelos braços de Teonília, tomou a direção que lhe pareceu certeira, como quem possuía de antemão todos os dados necessários à localização do marido. Ela sabia onde ia encontrar o marido. Ela queria ir, não queria? O Aulus deixou. O Aulus explicou que as almas, quando associadas entre si, elas vivem ligadas uma à outra pela emanação magnética, superando obstáculos e distâncias. Em um vasto salão de um clube noturno, surpreendemos Jovino e a mulher, que se fizera nossa conhecida nos fenômenos telepáticos, né, que nós estudamos anteriormente, que é o domínio telepático, a dominação telepática, integrando um grupo alegre em atitude de profunda intimidade afetiva com Jovino. Rodeando o conjunto, diversas entidades formavam um vicioso círculo de vampiros. Olha que ambiente maravilhoso para o mal, né? O anedotário, menos edificante, prendia-se as atenções. Pessoas rindo, bebendo, então, como supostamente alegre. Essas alegrias falsas. As pessoas estão rindo, botam no Facebook, tudo mentira, tudo ilusão, tudo fantasia. Vivendo na mais absoluta fantasia. O que eles chamam de felicidade é euforia. E essa euforia vai embora e para aumentar essa euforia eles vão buscar bebidas, drogas, sexo, para poder compensar a euforia que não é felicidade. Felicidade não é isso. Claro que felicidade não é isso. Mas é o que acontece, os anedotários menos edificantes, enfim, esses vampirismos, né, prendiam a atenção. Ao defrontar Jovino na posição em que se achava, Anésia desferiu um doloroso grito e começou a chorar. Ela pediu para ir, não foi? O Aulus deixou. Seguida por nós, ela recuou ferida de aflição e bastante assombrada quando ela realmente fugiu para a via pública. Bafejado pelo ar leve da noite, o Aulus abraçou a paternal, notando mais senhora de si, embora o sofrimento lhe transfigurasse o rosto, falou-lhe com um extremado carinho. Minha irmã, recomponha-se. Você orou, pedindo assistência espiritual, e aqui nós estamos trazendo solidariedade, reanime-se, não perca esperança. Aí ela retrucou: esperança? E fui traída, miseravelmente traída. Aí o Aulus perguntou: traída por quem? Por meu esposo, que falhou aos compromissos do casamento. Mas você admite, porventura, que o casamento seja uma simples excursão no jardim do corpo físico? Supôs que o matrimônio terrestre fosse apenas a música da ilusão a eternizar-se no tempo? É isso que você achava que seria o casamento? Minha amiga, o lar é uma escola em que as almas se reaproximam para o serviço da sua própria regeneração. E aí, evidentemente, com vistas ao aprimoramento que nos cabe apresentar de futuro. Então, o lar é uma escola
Tem muitos que fazem do lar um presídio. Tem muitos que fazem do lar um prostíbulo. Tem muitos que fazem do lar também um hospital, mas um hospital de doente e doenças. O lar é uma escola abençoada. Ali nós aprendemos. Ali nós somos alunos uns dos outros. Você ignora, Anésia, que no educandário há professores e há alunos? Desconhece que os melhores devem ajudar os menos bons? Anésia, chamada Brios, sustou a lamentação. Ela parou de lamentar. Ainda assim, após fitar Aulos com uma entranhada confiança, alegou de uma forma triste: mas Jovino. Aulos, porém, cortou-lhe a frase acrescentando: esquece-se de que seu esposo precisa muito mais agora do seu entendimento e de carinho? Nem sempre a mulher poderá ver no companheiro o homem amado com ternura, mas sim um filho espiritual, necessitado de compreensão, sacrifício para soerguer-se. Então é importante você, na condição de mulher, perceber no homem amado, na pessoa, mas vê-lo com mais ternura, como um filho espiritual, e não aquele homem da cama, aquele homem da sexualidade, da troca, das permutas sexuais, não, como um filho espiritual. É isso que o Aulos está mostrando para ela nesse momento. Como também nem sempre o homem conseguirá contemplar na esposa, ele vai dar na metáfora também, que poderia ser um homem, nas condições aqui da Anésia, né? Mas, sim, uma filha do coração a requisitar-lhe tolerância e bondade, a fim de que se transpira da sombra da luz. Aqui está falando, se fosse um homem, vendo a mulher traindo, ao invés de ficar preso à esposa ou à mulher que está traindo, pudesse perceber uma filha, tanto quanto a Anésia está pedindo para que veja nele um filho, necessitando de compreensão e ternura. Anésia, o amor não é tão somente a aventura rósea e doce do sexo perfeitamente atendido. Isso não é amor. Amor é uma luz que brilha mais alto, inspirando a coragem da renúncia e do perdão incondicionais em favor do ser e dos seres que nós amamos. Jovino é uma planta que o Senhor lhe confiou às mãos de jardineira. É compreensível que a planta seja assaltada pelos parasitas e pelos vermes da morte. Todavia, nada há a recear-se a jardineira se ela estiver vigilante. Nesse ponto das belas palavras do Aulos, Anésia voltou-se para ele à maneira de uma doente, agarrando-se ao médico e rogou em voz suplicante: sim, sim, eu reconheço. Entretanto, por favor, Aulos, não me deixe sozinho. Eu estou muito atordoado, eu estou muito atribulada. Que fazer da mulher que o domina? Então ela ficou agora já focada na mulher, da amante, na amante do Jovino. Nela eu vejo a perturbação, o fel da nossa casa. Ela assemelha-se a um espírito diabólico, fascinando-o, destruindo-o. E o Aulos chamou a atenção dela. Não se refira a ela assim com palavras amargas. É também a nossa irmã vitimada por lastimáveis enganos. Mas como aceitá-la? Percebo-lhe a influência maligna. Parece uma serpente invisível trazendo consigo pavorosos monstros para junto de nós. O nosso templo doméstico, por isso, transformou-se num inferno em que não mais nos entendemos. Tudo agora é fracasso, desarmonia, insegurança. O que eu posso fazer de semelhante criatura? Aí ele respondeu: compadeçamo-nos dela. A compaixão vem e é filha do amor. Tu tem um amor? Aliás, foi a virtude que Jesus mais vivenciou em sua vida pública, foi a compaixão. E é o que ele está pedindo para ela, né? Para que ela pudesse compadecer-se dela. Terrível ser-lhe-á o despertamento. Porque o que disse, ela está dormindo, ela está anestesiada, está fazendo uma coisa errada, está destruindo um lar. Quando ela despertar, ela vê o mal que ela fez, o quanto ela vai sofrer as consequências do mal que ela está fazendo. Compadeça-se dela. Aí ela retrucou: compaixão? E que outra melhor represália senão essa, diz o Aulos? É a melhor represália. Não seria mais justo situá-la na reparação dos próprios erros? Diz aí, mais uma vez,
a Anésia querendo justificar a sua vingança. Não seria interessante ela realmente pagar pelo mal que está fazendo? Não seria mais certo relegado ao lugar escuro que ela merece? Então ela está querendo vingança. O Aulus pegou a mãozinha dela, né, e disse o seguinte: não vamos julgar. Abstenhamos de julgamentos. Exatamente a lição de Jesus que hoje nós abraçamos. O amor deve ser a nossa única atitude para com os adversários. A vingança, Anésia, é a alma da magia negra. A vingança é a alma da magia negra. Palavra do Aulus para Anésia. Mal por mal significa eclipse absoluto da razão. Você pagar o mal com o mal. E sob o império da sombra que poderemos... Ali foi perguntado, e sobre o império da sombra que poderemos aguardar senão a cegueira e a morte? Por mais aflitiva lhe seja a lembrança dessa mulher, recorde-a em suas preces e em suas meditações, por irmã necessitada de nossa assistência fraternal. Ainda não readquirimos a nossa memória integral do passado e nem sabemos o que nos ocorrerá no futuro. Quem terá sido ela no pretérito, você sabe? Alguém que ajudamos ou ferimos? Quem será para nós no porvir também uma filha, uma neta? Nossa mãe? Não condene. O ódio é como um incêndio que tudo consome, mas o amor sabe como apagar o fogo e reconstruir. Segundo a lei, o bem neutraliza o mal, que se transforma por fim em servidor do próprio bem. Ou seja, quando você, dentro da lei de amor, justiça e caridade do nosso Criador que trazemos em nossa consciência, quando nós miramos e exercitamos o bem neutraliza o mal. E o mal acaba se transformando em servidor do próprio bem. Ou seja, o mal se tornará um bem. Aliás, não há mal que não venha para bem. É isso que está sendo dito, porque o mal não vem de Deus, não tem raízes, é uma ficção. O mal é transitório, como essa senhora, esse caso e outros tantos milhões de casos que existem desse tipo de fatos. Ainda que tudo pareça conspirar contra a sua felicidade, Anésia, ame, ajude sempre, porque o tempo se incumbirá de expulsar as trevas que nos visitam à medida em que se nos aumente o mérito moral pela renúncia, pelo perdão, pela compreensão, pelo acolhimento. Anésia, Anésia, assemelhando-se a uma criatura ou uma criança resignada, olhou para o Aulus, né, e prometeu para ele realmente que vai refletir sobre tudo aquilo e assim, olha, realmente eu vou fazer tudo que você está me mandando. Eu vou me esforçar para amar essa mulher, para tê-la como filha também, como o próprio Jovino. É um esforço hercúleo. É uma subida quase que numa escada em linha vertical. Você subir numa linha vertical, nem inclinada. Não é uma coisa assim. Mas é o que está sendo recomendado. Volte ao lar e use, Anésia, a humildade, o perdão, o trabalho, a operosidade, a prece, a bondade e o silêncio na defesa de sua própria segurança. A sua mãe enferma, as filhinhas reclamam-lhe amor puro, tanto quanto o nosso Jovino, que voltará mais experiente ao refúgio do seu coração. Anésia ergueu a cabeça para o firmamento constelado de luz, pronunciando uma oração de louvor e em seguida voltou para casa dessa excursão, nessa semi-emancipação durante a noite, do qual ela foi visitar o marido. Ela pediu para fazer isso, mas foi bom, ela teve uma experiência, e nessa experiência convidada a exercitar o amor e a compaixão. Vimos-la despertar no corpo carnal de alma renovada, quase feliz. É interessante, né? Ela não acordou apavorada, chateada, ela viu o marido traindo, mas ela acordou tranquila, ela acordou renovada, quase feliz. Enxugou as lágrimas que lhe banhavam o rosto, tentou ansiosamente recordar o ponto a ponto a entrevista que tivera com o Aulus. Em verdade, não conseguiu alinhar senão algumas fragmentárias lembranças, mas ela reconheceu, reconfortada,
sem nenhuma revolta e sem amargura, como se mãos intangíveis lhe houvessem lavado a mente, conferindo-lhe uma compreensão mais clara da vida. E olha que ela teve uma noite péssima, né? Recordou Jovino, recordou a mulher que o hipnotizava compadecidamente, como pessoas que lhe exigindo dela tolerância e piedade. Não é para qualquer um, né? Ah, mas isso parece uma santa, não é? Ela vai trazer para ela saúde psicológica, emocional, física. Ela não é santa, mas ela vai trabalhar dentro, é o Parda, né? Ela percebeu a situação, aceitou a situação, refletiu sobre a situação e a partir daí ela buscou os instrumentos para decidir e agir a partir da tolerância e da piedade, pela oração. É assim que funciona a técnica Parda também. Profundo entendimento brotava-lhe agora do espírito. A compreensão da irmã superara o desequilíbrio da mulher. E pensava, que lhe adiantaria a revolta ou o desânimo quando lhe competia a defesa do próprio lar? Fazendo justiça com as próprias mãos, não lhe prejudicaria aqueles que lhe constituíam a riqueza do próprio coração? Em qualquer parte, o escândalo é a ruína da felicidade. Não devia render graça a Deus por sentir-se na condição de uma esposa digna? Não é ela que está sendo indigna. Então ela poderia agradecer a Deus por estar numa condição de dignidade. Sim, de certo, a pobre criatura que lhe perturbava o marido não havia acordado ainda para a responsabilidade e para o discernimento. Ela necessitava, pois, de compaixão, mais uma vez a palavra compaixão, filha direta do amor, e de amparo ao invés de crítica e de azedume. Consolada, satisfeita, passou a medicação da sua mãe. Hilário, admirado, exaltou exatamente os méritos da oração. Aí vai a questão da força da oração. Pela oração que ela conseguiu toda essa modificação, como eu disse para você no início. E o Aulus explicou o seguinte: em todos os processos de nossos intercâmbios com os encarnados, desde a mediunidade bem torturada, a mediunidade gloriosa, a prece é abençoada à luz. Seja em qualquer condição, numa mediunidade totalmente desequilibrada, numa mediunidade equilibrada, a prece é abençoada à luz. Assimilando as correntes superiores de força mental que nos auxiliam no resgate ou na ascensão, indicando a dona da casa agora em serviço no aposento, o Hilário observou. Vemos então em nossa amiga uma preciosa mediunidade a desenvolver-se, como acontece a milhões de pessoas, disse o Aulus. Ela detém consigo recursos medianímicos apreciáveis, que podem ser, evidentemente, inclinados para o bem ou para o mal, depende do que ela escolher fazer com a mediunidade, competindo-lhe a obrigação de construir dentro de si mesma. Todo o trabalho é dentro de si, não vem de fora, ela brota de dentro de cada um de nós. As coisas não vêm de fora, a nossa transformação parte de dentro de nós, pelas informações, pelas leituras, pelos estudos, pelas disciplinas, pelo exercício do bem, do belo, do bom, da harmonia, da paz, das coisas que nós aprendemos com nosso Senhor Jesus. É assim que nós vamos crescendo, mas o material está em nós, não vem de fora, ou seja, a minha transformação, evidentemente, partirá a partir da minha vontade, força de vontade. As informações me ajudam, são subsídios para formar um mapa mental, para formar um mapa cognitivo, para formar um mapa de aprendizado. Mas a utilização desse material é nosso, o esforço é nosso. Quem vai buscar esse material somos nós, sempre nós para fora, nunca de fora para dentro. A nossa transformação sempre será de dentro para fora. A fortaleza de conhecimento, a fortaleza também de vigilância na qual possa desfrutar em pensamento, as companhias espirituais que mais lhes convêm na felicidade. Pela prece, nós buscamos solução para os enigmas que muitas vezes flagelam a nossa existência. Isso era uma reflexão do próprio Hilário, né? O Aulus concordou, né? Encontramos aqui com você agora, Hilário, extraordinário ensinamento, um precioso acerca da oração. A Nésia, mobilizando a oração, ela não conseguiu modificar os fatos em si, como eu disse para vocês. A oração não modifica os fatos, não vai tirar de nós as provas, mas ela logrou modificar a si mesma. A oração modifica a nós. Você não vai modificar lá fora, você vai modificar dentro de você. Alguém está dizendo, a Nésia, mobilizando a prece,
não conseguiu modificar os fatos, o marido continua traindo ela. Ela foi ver a situação lá. Por mais que ela ore, ele está perturbado. Também é outra que está perturbando a vida dela. A prece não resolve, não modifica a situação, mas você consegue modificar a si mesmo. Foi o que aconteceu. Ela se modificou. A coisa está acontecendo, está arrebentando lá fora, mas ela se modificou com a prece. Essa é o poder da oração, ela modifica a gente, é de dentro para fora. As dificuldades presentes não se alteraram. Ela fez prece, mas as dificuldades estão lá. Jovino continua em perigo, a casa dela prossegue ameaçada em seus alicerces morais, a velhinha doente está para desencarnar. Entretanto, a Nésia recolheu um expressivo coeficiente de energias para aceitar as provações que lhes cabem vencer, vencendo-as com paciência e valor pela oração. Então, a pancada vem de fora, para todos nós. As dores são convite para o amor. Quando você ora, você encontra toda essa ferramenta, essa energia extra que é de você, porque a oração é sua. É de dentro para fora para você enfrentar o que está lá fora. É isso que ela está fazendo. Pela oração está enfrentando toda uma dificuldade. Ela não mudou nada, mas dentro dela está modificado. É isso que a oração faz. Modifica o que está dentro de nós. Com o tempo, lá fora modificará até em função da nossa mudança. Mas a oração, ela modifica a gente. Eu repito, a oração não fez o marido dela deixar de trair, a mãe dela vai desencarnar, não. Mas ela realmente encontra nela esse combustível extremamente importante para continuar a sua regeneração e a sua ascensão espiritual. E um espírito transformado naturalmente transforma as situações. O Aulus, contudo, interrompeu-se e lembrou-se do horário e voltou. E na realidade, por solicitação de Teonilha, examinou a doente, concluiu que a desencarnação da dona Elisa estava próxima. O André Luiz externou alguns desejos, mas essa frase, para terminar a nossa live daqui, é muito importante, né? Na realidade, nós, transformando a nossa realidade, o que ele está falando, para aceitar as provações que cabe a cada um de nós pela oração, nós vencemos com paciência e valor. E um espírito transformado, moralmente, nós, com paz, com tranquilidade, com suavidade, amando-nos profundamente a partir da energia de alto amor, com certeza que quando nós nos transformamos, também nós conseguimos gradualmente transformar situações, ajudar a transformar situações. Por isso que ele está falando, né? Para que nós possamos realmente aceitar as provações que cabe a cada um de nós, vencendo com paciência, vencendo com valor, e num processo de autotransformação, naturalmente, nós poderemos ajudar a transformar as circunstâncias da nossa vida. De que forma? Ela transformou o marido dela pela oração? Não. Ela pela oração vai salvar a sua mãe de dar uma sobrevida, dando uma moratória para ela? Também não. Mas a força de um processo autotransformador, de uma energia poderosíssima de identificar-se com o potencial que você tem, porque eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu mereço, grava essas palavras. Eu posso porque eu tenho poder em mim, não fora de mim. Eu não tenho poder de mudar o pensamento de ninguém, eu não tenho poder de modificar a vida de ninguém, eu não tenho poder de mudar as circunstâncias que estão fora de mim. Agora, eu tenho poderes naquilo que eu posso transformar a minha vida. Eu posso, pela oração, ir modificando a minha forma de ver a vida. E, evidentemente, nós... Qual foi a pergunta aqui, Lazarine? Que ensinamento... Ah, tá, legal. Esse capítulo realmente nos traz mediunidade e oração, que é o título desse capítulo. É a questão da oração, aprendemos a orar com tranquilidade, sem desespero, que não seja uma prece egóica. O que é a prece egóica? Aquela prece que eu só peço para mim, mas no sentido bem das coisas transitórias, né? Das coisas que vão passar. Quando eu faço a oração, sim, para mim, das coisas essenciais, daquilo que vai permanecer para a eternidade, me dê força, Senhor, me dê coragem, me dê bom ânimo. Isso é uma coisa que é importante pedir. Então não estou pedindo nada transitório, eu estou pedindo aquilo que é importante na minha eternidade. São esses tipos de pedidos que nós precisamos aprender a fazer na oração. E aí vamos trazer saúde para nós. Lá fora está arrebentando as coisas, mas nós conseguimos superar. Dói. Mas a prece é, como eu disse, o remédio gratuito, do qual não preciso gastar milhares de recursos com remédios que vão mexer lá com as nossas produções neuroquímicas do cérebro apenas para enganar uma vida realmente superficial, com o cérebro enganado, não. Com a oração não está enganando o cérebro, você está iluminando o cérebro. Tu está revigorando o poder que você tem em você.
Jesus disse que vós sois deuses, que brilha a vossa luz. E se nós somos deuses que brilha a nossa luz, onde é que está o reino de Deus? Fora? Não, dentro de cada um de nós. O reino de Deus está dentro de cada um de nós, como dizia Jesus. Quarto, então, nós vamos continuar, tá bom, meus irmãos? Gratidão aí pelo acompanhamento. Mediunidade no leito de morte. Ainda é a sequência aí do estudo da Nésia, Jovino, Marcinha, as outras duas filhas, né? Muito interessante. Que Jesus nos abençoe. Um ótimo final de semana para todos. Final de semana não, ótimo domingo, né? E que possamos usar do recurso poderoso da oração, que é gratuito e que nos leva realmente para muito além do imaginável, porque é o poder que nós temos em nós. Por isso disse Jesus, orai e vigiai. Orarmos. Um grande abraço para vocês todos, tá? Muito obrigado.